Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do Human Talks. A gente vai conversar hoje com uma convidada muito especial, uma amiga de longa data, uma profissional que se reinventou ao longo do tempo e que pode falar de uma cadeira privilegiada sobre como é uma carreira de sucesso no século XXI e como se continuar se desenvolvendo ao longo do tempo, num cenário cada vez mais complexo, tá? Então, eu sou Alberto, sou host desse episódio e vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês. E queria agradecer a Juju por ter vindo. Juju, muito Eu que obrigado por ter agradeço vindo. o convite. Juliana Mussel, é uma amiga de longa data. Ela é uma profissional que já teve diversas atuações na sua carreira e eu vou deixar ela contar um pouquinho melhor essa história. Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Para a gente é um prazer enorme poder contribuir com a sua jornada. E esse é só mais um episódio de uma temporada que vai ser extremamente rica e tem muito mais episódio legal vindo pela frente. Então segue para você poder acompanhar e vamos agora começar. Vamos lá. Então, Juju, obrigado por ter vindo de novo. Obrigada. Você sabe que eu admiro a sua carreira já há muito tempo. A gente se conhece, acho que há 16 anos, algo em torno Alguns anos, disso. né? E eu pude Verdade. ver essa evolução ao longo do tempo. Eu nem no mercado de trabalho estava, de fato, inserido Verdade. ainda. Você nem trabalhava Nem quando trabalhava você me ainda, conheceu. quando eu te conheci. Isso fala muito sobre minha idade. É melhor você não falar muito. Não, mas você... Brincando. Mas é isso mesmo. Então, eu costumo falar que eu sou uma pessoa em movimento e uma profissional em movimento, Tá. né? A minha primeira formação é em fonoaudiologia e trabalhei em hospital, tanto na parte hospitalar quanto na parte de comunicação, de voz profissional. Depois eu migrei para uma graduação de marketing, me formei em marketing, fiz um MBA em gestão de negócios, trabalhei com marketing de varejo, de moda, inicialmente, em assessoria de imprensa, e depois eu fui para a Papel Craft, que é uma empresa, uma papelaria de luxo, e eu implementei um departamento de marketing e comunicação lá, e por lá fiquei por 14 anos. A experiência no varejo para mim foi muito legal, porque eu acho que... Uma rotina intensa, né? Muito intensa, mas como eu disse, eu sou uma pessoa em movimento e eu não gosto muito de rotina. Tá. E eu acho que quando você trabalha com varejo e com marketing, né, no geral, a gente não tem muita rotina. E fiquei lá por muitos anos até vir a pandemia. E quando veio a pandemia, eu comecei a ressignificar algumas coisas na minha vida. E aí, vamos abrir um parênteses. Em paralelo a isso, eu sou grau preto de Muay Thai. Sim. E eu já dava aulas de Muay Thai, mas como hobby. E aí, vindo a pandemia, até para... Eu brinco que me salvou e salvou outras pessoas, eu dar aulas online. E aí eu entendi que dar aula de Muay Thai podia, por que não, ser um negócio. E aí me organizei financeiramente, me planejei por 2 anos e, enfim, tomei coragem de pedir demissão, depois de 14 anos de CLT, tudo bonitinho, como a regra manda, e saí do marketing e fui dar aulas de Muay Thai, virar uma professora de Muay Thai. Muito realizada. Entrou para educação física também? Depois, né, um pouquinho depois. No início eu sabia que eu queria só dar aulas para mulheres, eu tinha né, esse direcionamento, e aí fui para educação física, né, comecei a fazer faculdade de educação física, e das aulas que eram inicialmente só aulas particulares, começaram a virar aulas para algumas marcas que me convidavam, e aí eu entendi que eu podia me posicionar como professora de Muay Thai, como mulher dentro da luta, e reforçar essa minha imagem como professora, como lutadora, e isso podia me ajudar. E assim foi feito. Eu comecei a crescer, também com trabalho nas mídias sociais, né, ali um posicionamento, eu comecei a falar disso, comecei a ser vista e comecei a ganhar mais dinheiro, tanto com mais alunos de personal, como dando essas aulas para algumas marcas, o que foi muito legal. E aí eu resolvi abrir uma empresa com mais um sócio, que a gente tem até hoje, que é uma empresa de treinos corporativos, que além das aulas de Muay Thai, tem aulas de vários outros esportes. E assim foi, entrei para corrida, né? Comecei a correr, e aí comecei também a trabalhar com corrida. E fui vivendo do esporte durante ali 3, quase 4 anos. Até que recentemente... e nesse meio do caminho também abri uma marca de roupas esportivas, ou seja, todo o meu... continuei no marketing, continuei na comunicação, mas tudo voltado para o esporte até então. Até que recentemente, agora em janeiro,
eu correndo tomei um tombo, tive que ficar parado um tempo. Aí, em fevereiro, eu tive uns problemas de saúde que também me fizeram parar. E aí eu entendi que eu não queria mais só dar aula. Para mim, só dar aula estava sendo muito pouco. Não que eu não goste de dar aula, eu gosto muito de dar aula. E mais do que dar aula, eu gosto muito de transformar a vida das pessoas através do esporte. Para mim, o propósito sempre foi esse. E aí eu fiz um movimento reverso. Eu saí da minha posição como professora de Muay Thai para voltar a ser profissional de marketing, mas dessa vez com um propósito diferente, numa forma diferente. E bem recentemente eu abri uma empresa que se chama Pulsari Marketing, que é uma empresa para dar mentorias, para auxiliar, né, toda a parte de posicionamento, de comunicação, de estratégia, tudo voltado para o marketing como um todo e também para o marketing digital, que a gente sabe que hoje é tão importante. Ainda dentro do meu posicionamento de trabalhar com mulheres. Então, é uma empresa que tem como objetivo ajudar mulheres, principalmente mulheres ali 35 mais, que querem ou entrar, ou melhorar seu posicionamento, ou migrar, assim como eu migrei algumas vezes, e eu dar esse suporte com marketing. Legal. Ou seja, são muitos universos diferentes, mas eu entendo que assim, o meu caminho sempre esteve dentro da comunicação, dentro do ajudar, e hoje eu volto para uma posição que foi a minha posição por 14 anos, que é como profissional de marketing, mas muito voltada, acho que ainda mais para o digital, que a gente sabe que é tão importante hoje em dia, mas que esteve presente no meu momento professora de luta, só como meu momento fonoaudióloga não, porque isso já... acho que nem existia internet. Tinha ainda. Esse movimento todo de rede social ainda não tinha. Mas realmente foram muitos movimentos que você foi amadurecendo ao longo do caminho, mas provavelmente algumas coisas se repetiram, né? Alguma habilidade que você tinha, você precisou usar várias vezes. O que é comum em tudo que você viu, né, nessa trajetória, do ponto de vista de habilidades que você precisou desenvolver para performar bem em cada uma dessas fases? Então, o que é comum entre elas e o que você acha que foi específico, principalmente para a fase que você está agora? Então, eu sempre tive como ponto forte a comunicação. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e eu sempre fui muito de vender. Então, assim, eu acho que eu, como fonoaudióloga, obviamente, é uma profissão que fala, né, é a fala cuida da fala, cura a fala. Então, ela esteve muito presente nesse momento. Trabalhei com curso de oratória, com desenvolvimento de linguagem infantil. Então, assim, a fala estava ali, né, muito presente, a comunicação como um todo. Depois, quando eu fui trabalhar no varejo é venda, e não existe venda sem comunicação, né? É o tempo todo você se comunicar. E como professora, eu digo que eu acho que eu me diferenciei por conta da minha comunicação. Porque eu acho que, assim, só dar aula sempre foi muito pouco para mim. Principalmente que eu já tinha essa bagagem toda, então eu acho que eu não conseguiria ficar tanto tempo só dando aula. Então, eu virei influenciadora, né, de esporte. Então, assim, eu continuei me comunicando, continuei falando sobre, e isso sempre foi um ponto muito forte para mim. E hoje, com consultoria, com mentoria, mais do que nunca, né? Então, foram várias versões minhas que eu vendi, né, através da comunicação, que sempre foi um ponto muito forte meu. Perfeito. Nato seu, sempre? Sempre, desde criança. A faculdade também te ajudou. Mas eu acho que, na verdade, eu vim de uma cidade pequena e lá eu era um pouco mais reprimida. Não é reprimida, mas eu acho que quando eu vim morar no Rio e ter acesso com uma cidade grande, fez com que eu isso aflorou assim de uma forma... Foi na faculdade com 17 anos, eu saí de Petrópolis, que é uma cidade muito pequena, e fui estudar no Fundão, que é um universo. Foi um baque, assim, eu fiquei no início bem, né? Tive até algumas questões de ansiedade, mas ao mesmo tempo isso despertou esse meu lado muito comunicativo e que vem comigo desde os 17 anos e nunca mais morreu. Ele só vai se transformando, né? E eu tenho também, além da coisa da comunicação, eu tenho uma coisa do cuidar. Desde criança, isso é desde criança. Eu era aquela prima mais velha que cuidava dos primos mais novos, sabe assim? Sempre tinha uma coisa meio do cuidar. E quando eu fiz o vestibular, eu não sabia exatamente que curso eu queria fazer, mas eu sabia que era da área de saúde porque eu queria cuidar das pessoas. Aí, tanto que na época eu fiz psicologia, fiz fono e fiz físio. E acabei indo para o Fundão, que era mais perto.
E o cuidar sempre esteve muito presente. Quando eu fui para o varejo, eu não tinha o cuidar no dia a dia, mas eu tinha isso com a minha equipe, né? E dando aula, eu falo que eu, além de professora, era muito amiga, né? A gente vira terapeuta, a gente vira um pouco de tudo. Então, o cuidar continua existindo ali. E eu trabalho com corrida com a Adidas, que é uma marca muito grande, e eu tomo conta do grupo de iniciantes. O que continua tendo cuidar, né, das pessoas, o quanto que a corrida transforma a vida das pessoas aí. E agora com a mentoria eu continuo cuidando, só que agora de profissionais. Então eu acho que assim, são 2 pontos que vieram lá dos meus 17 anos da faculdade de fono até hoje na Juliana, que trabalha com marketing novamente. Legal, muito bom. E aí hoje, olhando para o que você está fazendo do ponto de vista de consultoria, de posicionamento, de branding pessoal e tudo mais, eu imagino que também tudo que você aprendeu ao longo dessa trajetória, você está conseguindo, de uma forma ou de outra, trazer como ferramenta, né, para essas pessoas e para todo mundo que confia no seu trabalho. Como que é essa jornada para você, assim, de conectar conhecimentos ao longo do tempo, porque existe uma diferença muito clara entre profissionais que conseguem ir fazendo esse acúmulo e usando de fato conhecimentos para implementar no seu dia a dia ao longo da carreira, e profissionais que se comportam de maneira descartável com as coisas que estão passando, né? E que perdem a oportunidade de ir amadurecendo ao longo do tempo tudo que teve ali de possibilidade. Então, como que isso é para você, assim, como que você conecta isso tudo? Para você, faz sentido essa conexão? Não faz? Como que você enxerga? Total. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, mas você fez faculdade de fonoaudiologia e jogou fora, né? As pessoas têm esse costume de, quando eu falo que eu já fiz 3 graduações, que eu tenho um MBA em gestão de negócio, eu fiz uma pós-graduação em fonoaudiologia, então assim, eu tenho vários, né, cursos, e as pessoas falam, nossa, mas você deixou tudo para trás, você jogou fora. Eu falo, gente, nada na vida a gente joga fora, a gente reaproveita, a gente recicla. Então, assim, todo o meu conhecimento de comunicação e linguagem adquirido como fonoaudióloga, eu uso muito hoje em dia. Eu falo, por exemplo, com as minhas clientes, né, com as empreendedoras, com as mulheres, sobre oratória, sobre voz profissional, sobre, né, quantas habilidades da comunicação eu tenho lá da fonoaudiologia, né? Por exemplo, do marketing, a experiência do varejo, né? Nossa, quanto, nesses 14 anos, o quanto que eu aprendi, né? Gestão de crise, nossa, muita coisa. Assim, lidar com pessoas, gestão de pessoas, eu tinha muitas equipes, eram muitas lojas, muitos funcionários. Então, assim, eu acho que tudo a gente vai reciclando. E é o que você falou, a grande sabedoria é entender que esse conhecimento pode ser reciclado e reutilizado, né? E não é só um conhecimento técnico que você, troquei de carreira, vou deixar isso para trás. Porque hoje em dia está tudo tão em movimento que se você não se reinventa, você fica para trás. Né? Antigamente tinha aquela coisa assim, fez uma graduação, ficou a vida inteira numa empresa e construiu, né, o que queria. Hoje em dia não é mais bem essa a realidade. Se a gente não se movimentar, e quando eu digo movimentar, sim, fazer novos cursos, novas especializações, estar atento ao mercado, mas, sobretudo, utilizar tudo que você tem de conhecimento adquirido para usar em novos momentos. E é isso que eu tento fazer. O conhecimento que eu tenho de moda, de quando eu trabalhei em varejo de moda, eu uso hoje dando consultoria de imagem para as minhas alunas da mentoria, né? Falando sobre imagem, sobre como se vestir, como se posicionar. Então, assim, acho que tudo a gente... E eu tenho isso, sabe? Eu gosto de trazer tudo. Eu fiz um MBA de gestão de negócios há... deve ter uns 8, 9 anos. Que para mim é muito presente. É como se eu tivesse feito há 6 meses atrás, porque os conhecimentos são usados de imediato, assim. Você continua atualizando eles na prática. Com certeza, né? Porque o mercado há 8 anos atrás era totalmente diferente, né? E eu acho que esse é o grande, a grande graça da coisa, né? É a gente entender que tudo que a gente vai adquirindo, e não só conhecimento técnico, né? Mas eu acho que é a vivência, como você falou. 14 anos como gerente de marketing me ensinou muita coisa que hoje eu ensino para pessoas que estão começando. E isso é muito legal. E aí você falou sobre o quanto que você acreditou em educação ao longo desse tempo, né? Tá claro que você acreditou na educação formal para fazer 3 faculdades, para fazer uma pós, para fazer um MBA, e obviamente que não só a educação formal, mas também continuou se atualizando no seu dia a dia, enfim.
Como que você enxerga esse momento de mundo hoje, do ponto de vista de especializações, né, que as pessoas têm hoje disponíveis para fazer, ao mesmo tempo, um mundo onde a gente tem informação no YouTube, no Google, dispersa e abundante. Como que você conecta isso de maneira saudável para você? Como que você acredita que as pessoas podem tirar proveito disso? Para você, ainda há valor em fazer esse tipo de especialização onde há um cronograma programado por um motivo? Enfim, como que você enxerga esse mundo e como que você usa para você? Desde que eu migrei, tem alguns poucos meses que eu vim de dar aulas, né, para me dedicar exclusivamente ao marketing. Nesse tempo, eu devo ter feito uns 4 ou 5 cursos, especializações e reciclagens diferentes. O que acontece? Hoje eu sinto, como eu estava um pouco fora do mercado, eu sinto que hoje, como você disse, é muita informação, é uma velocidade absurda de informação, mas ao mesmo tempo eu vejo que é muita informação rasa. Né? Muito cursinho, muito aprenda em 2 horas. Em 2 horas, fique rico com R$5, umas coisas assim muito rasas. Eu, em particular, que sou do marketing, que tenho uma base, né, acadêmica de marketing, de experiência de mercado, você vê muita gente vendendo marketing que não é marketing. Na minha área em especial, eu vejo muito isso e fico muito revoltada, inclusive. Falo, cara, isso não é marketing, né? E as pessoas, o guru de marketing, que não é nem formado em marketing, eu falo, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está num tempo de acesso muito mais fácil às coisas. E, inclusive, as boas informações. Acesso a informações rasas, mas também a gente... Hoje eu acho que está muito mais fácil. Por exemplo, quando eu estudei na UFRJ, foram 9 períodos, eu estudava de 10 da manhã às 7, ou seja, você só podia estudar. Por exemplo, quando eu fiz a faculdade de Educação Física, ela era quase exclusivamente digital, então eu consegui fazer uma faculdade de Educação Física online. E o conhecimento foi maravilhoso, né? Com uma instituição, com cronograma, mas, assim, eu acho que a forma está muito melhor. Mas eu continuo acreditando no conhecimento bem estruturado, vindo de uma instituição, porque é isso, senão você se perde, você acaba... Eu mesmo me perdi aí nesses cursos todos e comprei muita porcaria. Porque, às vezes, é uma oferta ali que você acredita e que acaba sendo enganado, né? Então, eu acho que, assim, essa velocidade e o volume de informações disponíveis é perigoso, né? Porque a gente fica muito perdido. Inclusive, muitas das mulheres que eu acesso hoje são essas mulheres que elas compram um curso que fala de uma partícula do processo, só que elas não entendem o processo como um todo, então aquela informação não serve para absolutamente nada. E quando a gente vem com uma coisa mais robusta, como uma graduação, uma extensão, uma pós-graduação, ou até uma mentoria, você entende o processo como um todo, e aí você consegue botar aquilo na prática, né? Porque senão fica informação perdida no espaço e é isso, é só dinheiro que a gente está dando para o povo esperto. Tem muita gente que cai nessa armadilha de especialização por especialização ou curso por curso, sem de fato estar pegando aquilo com viés prático e aplicando, né? Exatamente. Às vezes você está ali na tática, né, mas falta muita coisa atrás e não serve para nada aquilo. Você vai fazer e até aprende, mas e aí? Tu vai usar para quê? Com que objetivo, né? Muito bom. E você também comentou sobre o seu tempo como líder de pessoas no varejo, na Papelcraft, enfim. A gente hoje, inclusive, vai ter um evento aqui falando sobre liderança no século XXI. Quanto que a gente precisa se atualizar para um modelo de liderança que, de fato, consegue extrair produtividade de maneira sustentável, saudável, a longo prazo e tudo mais. Como que foi para você esse cuidar aplicado a pessoas, né? O que você acredita que são boas práticas que funcionaram para você ao longo desse processo? Coisas que você aprendeu que, cara, não faça, não dá certo. Se você for por esse caminho, você vai ter problema. Como que você enxerga essa parte de liderança de pessoas? Eu acabei liderando pessoas por 14 anos. E eu comecei a ser uma gerente, uma líder, sem nenhum preparo. E errei muito. E errei justamente pelo cuidado. Então, o que acontecia? Eu era a chefe que era mais amiga do que chefe. E, às vezes, isso fazia com que eu tivesse funcionários que, às vezes, não estavam adequados ao cargo,
não eram para estar ali e eu acabava segurando o que me prejudicava o meu departamento, porque eu sempre tinha esse olhar não profissional. Eu tinha muito olhar de pessoa, que é meu, do cuidado. Então eu ficava com pena. Às vezes eu tinha um funcionário que era muito ruim e eu não conseguia trabalhar, de repente, uma habilidade com ele ou conseguia treinar ele. Eu protegia, entendeu? Muito por conta do meu cuidado. E, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo essas habilidades. Errando muito, também eu cheguei no extremo, comecei a ser exigente demais, porque aí eu quis anular o cuidado e comecei a ficar muito técnica e profissional e exigente. E é isso, é a vivência que a gente fala, né? Foi amadurecendo. E aí eu fui amadurecendo, e aí no meio do caminho eu acho que eu consegui entender como ser uma gestora, né? Uma líder que cuida, mas sem abrir mão de tudo que tem que ser feito, né? Toda a parte de resultado, de extrair o que tem que ser extraído. E isso é difícil, não é fácil. Quando você não é treinado para fazer isso, porque eu não fui treinada para fazer isso. Eu era uma recém-formada que virei gerente, sem experiência nenhuma. E a gente aprende na marra, errando e aprendendo. E quando a gente erra e aprende com pessoas, é mais difícil, né? Porque aí a gente está falando de outras pessoas, mas eu acho que, assim, ao longo dos anos isso foi desenvolvido com a ajuda de outros profissionais, né? No meio do caminho eu tive algumas consultorias externas que me auxiliaram e, no fim, eu acho que as coisas foram se adequando. Mas foi difícil, errei muito. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. E qual que você acredita que é o principal papel da liderança de uma equipe, assim, no final da linha? Se tivesse que escolher uma coisa que você se preocupa quando você está numa posição de liderança, o que que é? Eu acho que é extrair o melhor de cada um, sem dúvida nenhuma. E a gente do varejo, a gente lida muito com turnover, né? Assim, então, você conseguir reter um funcionário quando você trabalha em alguns segmentos, como varejo, é uma grande vitória. Porque senão você perde, né? Todo aquele trabalho que você fez, se entra um novo funcionário. Então, manter aquele profissional motivado e extrair o que ele tem de melhor para poder te dar. Legal. Acho que seriam as coisas mais importantes. E teve alguma liderança ao longo da tua trajetória, assim, que te marcou muito e algum motivo que fez essa ser tão especial para você tê-lo ou tê-la como líder naquele momento? Tê-lo como líder? Então, lá na Papel, na verdade, eu lidava só com a dona da empresa. E eu aprendi muito com ela. O que foi muito legal. Eu não tinha nenhum gestor, né, dentro da estrutura da empresa, mas eu lidava diretamente com a dona. E você lidar diretamente com o dono, às vezes, é muito difícil. E foi um grande aprendizado. Um grande aprendizado, porque você aprende ao que falar, a como falar, o que mostrar. Eu digo que eu aprendi muito lidando diretamente com a dona da empresa, que não se leva problema para o seu líder. Você leva solução. Né? Porque ela tinha essa dificuldade com os outros gestores. As pessoas pontuavam muito problema, muito problema. E eu falava com ela, olha, aconteceu esse problema, mas já resolvemos. Então, isso eu acho que eu ganhei de presente lá na Papel por esses anos, né? E a partir dali eu nunca mais... Temos um problema? Vamos resolver o problema. Ah, mas a culpa... Não interessa de que é um problema. Vamos resolver o problema e depois a gente vê o que aconteceu no meio do caminho, né? E eu acho que isso é muito quando você lida com alguém que você não pode levar o problema, porque você vai levar o problema para o dono da empresa. Na prática, era uma liderança que você tinha pouca segurança para, de fato, compartilhar problemas, mas que um aprendizado positivo dessa experiência foi que você aprendeu a ter um viés de resolução muito mais do que de olhar o problema em si. Sem dúvidas, sem dúvidas. E profissionais, assim, hoje, a gente, ao longo da carreira, vai ter líderes que têm uma capacidade maior de entender que problemas surgem ao longo do caminho e você realmente tem que estar focado em solucioná-los e não em procurar culpados ou coisa do tipo. Mas vão ter vários momentos onde você vai ter líderes que têm uma maturidade baixa. E aí você também tem que aprender a como contorná-los de maneira efetiva. Isso. Né? Muito legal. E eu acho que lá a autonomia que eu tinha também me fez crescer muito como profissional. Justamente por eu não ter um superior, né, para me orientar e para me direcionar, eu tinha muita autonomia. E não só no meu departamento, que era de marketing, né, mas
era marketing de comunicação, depois eu assumi o e-commerce, eu passei por produto e, por fim, eu participava muito das estratégias da empresa como um todo. Precificação, escolha de produto. E aí a gente cresce muito, né? Porque a gente não fica segmentado. Quando você consegue enxergar a empresa como um todo, isso assim, é um presente, né, como profissional. E na pandemia, por exemplo, eu assumi praticamente todos os departamentos da empresa. A estratégia era minha. Ela falou, tá contigo. E assim foi. Então, assim, é isso. Você desenvolve uma autonomia que provavelmente se eu trabalhasse numa empresa muito setorizada, né, que tivessem grandes departamentos, muito verticalizado, eu não conseguiria fazer. Então, assim, é difícil, mas eu acho que isso te define também como estilo de profissional. E era um estilo meu. Eu sempre fui muito de pegar para fazer, né? Eu sou muito dinâmica. Então, eu acho que eu fiquei lá tantos anos justamente porque eu tinha essa autonomia, essa liberdade de opinar, de falar. E talvez, como você disse, outros perfis de profissionais não durariam muito. E aí, olhando para quem está começando uma carreira de marketing hoje. Para quem está começando hoje, é uma carreira completamente diferente, provavelmente, do que você vivenciou no teu início de carreira no marketing. Sem dúvidas. Né? Mas provavelmente tem alguns aprendizados que ainda se aplicam, né? Com certeza tem alguns aprendizados que ainda se aplicam, apesar de que a pessoa vai viver um mundo com IA generativa, com um monte de ferramenta, com tudo à disposição, que vai estar competindo e agregando ou não, né, no dia a dia dela. O que você vê de principais diferenças e o que você daria de dica para quem está começando uma carreira em marketing e quer ser bem-sucedido ao longo do processo daqui em diante? Sem dúvida, o mundo é outro, né? Mudou muito. E mudou muito. Eu acho que eu sou uma geração que peguei mundos... Assim, a minha faculdade não tinha o digital. Era propaganda impressa, era ainda televisão, anúncio, né? E hoje a gente vê as empresas destinando toda a sua verba praticamente, né, para digital. Mas eu acho que a essência é a mesma, né, do marketing. E eu acho que é isso que não pode ser perdido. Porque o que eu entendo? Hoje as pessoas querem saber muito de segmentos do marketing. Querem saber muito de tráfego, querem saber muito de, enfim, Google Ads, querem saber muito de inteligência artificial. Montar um e-commerce. Ou montar um e-commerce. Mas o marketing é muito maior do que isso, né? O marketing vem do brand, de entender qual é o posicionamento da sua marca, da sua empresa, até chegar lá no destino final, no cliente, enfim. E referência te ajuda muito. Eu acho que quando você... Porque aí é o quê? É você entender do mercado, é você entender dos seus concorrentes, você entender muito bem do seu produto, do seu público. Então, marketing, desde sempre, da minha época, e continua sendo, é uma profissão que você tem que estar antenada em absolutamente tudo. Se você quiser entender de um canalzinho, pode ser que por um momento aquilo ali esteja te dando muito dinheiro, mas você não vai sobreviver. Você tem que querer entender o negócio como um todo. Senão você vira um técnico, né? Você vai virar um técnico de fazer alguma coisa. Agora, se você quer ser um bom profissional de marketing, queira entender do negócio como um todo, sabe? Eu acho que hoje esse é o grande diferencial dos profissionais que eu vejo de marketing. É entender... Não precisa ser especialista. Eu acho que hoje todo mundo quer ser muito especialista. Eu acho que você tem que entender do negócio do início ao fim, né? E saber trabalhar com as pessoas certas. Aí sim, você pode contratar um especialista. Quando eu trabalhava na Papel, eu era responsável por tudo, mas eu tinha uma agência de tráfego pago, eu tinha uma agência de anúncio, eu tinha uma... né? Só que assim, se eu não soubesse do negócio como um todo, como eu ia tomar conta de cada segmento desse? E hoje eu vejo profissionais de marketing se formando querendo só, né, fazer isso. A geração nova está um pouco assim. Você tem percebido eu isso? só faço isso. E não existe. O marketing não é isso. O marketing é você, né? Em algum momento você tem que saber fazer de tudo. E caso você queira ter uma carreira de liderança em marketing. Eu acho. Se você quer virar um líder, você tem que entender de tudo. Não adianta você querer segmentar muito seu conhecimento. Hoje eu vejo as pessoas, inclusive as pessoas que não são do marketing, quando a gente fala de comprar cursos, querem comprar cursos específicos de um segmento do marketing. Nem sabem o que é o marketing como um todo, né? Eu acho que está se perdendo isso. Como uma engrenagem se conecta com a outra, Exatamente. Né? Só que as pessoas não entendem que você só entender de
de um pedacinho, não vai te adiantar de absolutamente nada. E não vai mesmo. Então, o meu conselho seria esse. Se interessem pelo mercado, né? Pelo segmento que você trabalha, queira saber das pessoas que estão nesse segmento, das empresas que têm sucesso. Às vezes eu dou mentoria para algumas pessoas e falo, mas né? Em que concorrente você se inspira? Quem são as pessoas? As pessoas não sabem. Eu falo, gente, mas como você com quer tanta ter? ferramenta hoje, né? É tão fácil, né? O acesso hoje é tão fácil. Então, assim, para você trabalhar com marketing, você tem que ser curioso, você tem que gostar de saber do que está acontecendo. Assim como eu me formei e não existia o digital, e hoje eu sou uma pessoa extremamente ligada ao digital, né? Vivo tentando me reciclar para entender, porque muda o tempo todo. Então, se você não é uma pessoa, se você quiser estagnar e trabalhar só com aquilo ali... Não. E acho que um desafio que também se mantém atualizado no marketing é como que você consegue gerar atenção, desejo e vendas, né? Sem dúvida. Porque muitas vezes as pessoas se perdem no marketing pelo marketing sem olhar para a finalidade. E é uma armadilha de quem é profissional de marketing, né? Porque se no final do dia você não estiver olhando conversão, todo o seu funil, né? Toda a parte de aquisição em relação a até o início da atenção, até de fato a venda e a recompra, o relacionamento com aquele cliente, o que você deixa de impressão naquela pessoa, provavelmente você está se perdendo no caminho também, né? Mas aí a gente volta à segmentação, porque é um profissional que está pensando no branding, está pensando, né? E não está pensando em resultados. Você tem que pensar, por isso que eu digo, um profissional de marketing, você tem que pensar do início ao fim. Em como captar atenção e como essa atenção vai virar lead, que vai virar cliente e que vai gerar resultado para você. Olhar do início ao fim. Isso eu aprendi muito. Eu falo que eu brinco que eu sou uma marqueteira dos números, porque assim, se não está gerando resultado, para mim não faz sentido nenhum. Não adianta se fazer 1001 coisas, o que importa é o que gera ali no final. E isso é mensurável. Só que as pessoas não querem saber, né? Sim. Deixa ali no ar. É tão legal definir logo. Tipo, né? Fica ali, mas tá maravilhoso, mas tá impactante. Tá, gente, mas o que isso gerou de resultado? E a gente consegue medir, e é assim que faz, né? O marketing é isso, né? Você define uma estratégia, você mede os resultados, e se não deu certo, você muda a estratégia. É assim que se trabalha. E as pessoas não querem ver o processo mais inteiro, né? Sim. O que é uma pena. E aí, agora olhando para as profissionais que estão aí no mercado, que você tem ajudado, hoje, qual que é o principal desafio que você percebe para essas potenciais empreendedoras ou empreendedores que estão começando? Como que você pega toda essa bagagem, né, e consegue aportar tecnologia, aportar conhecimento, aportar velocidade para elas poderem dar esse próximo passo? Conta um pouquinho para a gente. Então, eu tenho trabalhado com nicho de mulheres de 35 mais. Para mim, a maior dificuldade é fazer com que elas entendam que elas não são empresárias. Elas, na verdade, assim, elas querem só fazer o dinheiro, elas não conseguem pensar no negócio. Que, na verdade, é o que o marketing faz. Então, despertar esse pensamento de negócio, para mim, é o grande desafio. Elas pensam assim, como eu vou vender? O que eu vou fazer para vender? Ou então é assim, o digital que elas conseguem fazer é sempre copiando alguma coisa. Só que aí você fala, tá, mas por que você está fazendo isso? Não sei, porque eu vi de alguém. Então, eu acho que amadurecer um pensamento estratégico é o grande desafio. E a questão do digital, existe um bloqueio muito grande da minha geração. Né? Porque hoje você pega os jovens de 20 anos, tá todo mundo... É muito fácil, é tudo muito... Eles nasceram com a tela na mão, né? E eu sou uma geração que não nasci com a tela na mão, embora eu viva e eu gosto muito disso, eu trabalho com isso. Existe ainda um bloqueio muito grande das pessoas acharem que precisa, né? Às vezes a pessoa acha que precisa contratar um social media. Só que às vezes ela não vai ter dinheiro para contratar um social media e aí você amadurecer o pensamento de que ela pode sim fazer sozinha, se ela tiver ali o direcionamento correto, ainda é um grande desafio para essas mulheres que eu trabalho. Então, eu acho que é isso, é amadurecer o pensamento delas de entender o que elas fazem como negócio, porque muitas vezes ela é aquela renda extra, né?
não estava fazendo. projeto para ver se vai dar certo. Eu não estava fazendo, estou aqui tentando. Só que às vezes o tentando tem 10 anos e está dando dinheiro. Então, assim, vamos profissionalizar isso, vamos, né, entender isso como um negócio que pode ficar muito maior. Ainda é um bloqueio. Eu acho que são mulheres que precisam acreditar mais nelas. E aí, eu, como grau preto de Muay Thai, como maratonista, entro com esse lado do empoderamento. Porque eu acho que é isso, não adianta só você dar a técnica, né? Às vezes essa mulher precisa acreditar mais nela mesmo. E aí, quando a gente fala de uma mentoria, eu acho que a gente une tudo isso, né? Eu falo com elas, cara, você tem que acreditar que você é a melhor na sua área. Senão você não vai vender. E isso eu sempre tive muito em mim. De tipo, pô, cara... Estudei tanto, me dediquei tanto. E assim, pô, se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar em mim, né? Eu tenho que ser a minha maior fã. E eu sinto isso, que as mulheres, elas se colocam muito menores do que às vezes elas até são. Às vezes elas têm muito conhecimento, elas têm muita capacidade, mas na hora de vender, por exemplo, e aí o que isso acontece? Não sabe precificar, né? Não quer desenvolver coisas que podem ser desenvolvidas, tem medo, são mulheres que têm muito medo. E aí eu acho que quando você mostra a estrutura de um negócio, né, quais as ferramentas que ela pode usar, isso vai despertando ali um pensamento de dona de negócio e não só da que faz ali o operacional para ganhar o dinheirinho no mês, sabe? Então é esse bloqueio. Eu acho que com essas mulheres 35+, é esse despertar, é um despertar mesmo. Então você faz um despertar de autoconsciência, de confiança, orientado para esse aspecto mais humano e pessoal. Sim. E ao mesmo tempo tem toda a parte técnica de aportar caminhos e facilidades para que ela consiga, com tudo que existe hoje em dia, se posicionar melhor nesse mercado. De mostrar, né, quais são os caminhos corretos. Porque elas ficam perdidas, ficam mesmo. Elas falam comigo, não. E aí, às vezes, assim, porque eu estou fazendo patrocinado. Tá fazendo patrocinado por quê? Com que? Com qual objetivo? Qual foi o... não sei, vi não sei aonde, aí tentei, né? Eu vejo muito, esse discurso se repete. Vi fulano fazendo, e aí a gente vê assim, e hoje tá muito engraçado, porque em todos os segmentos, seja lá qual for, vai ter um mentor, que é um profissional da área que agora vende mentoria para outros profissionais. E essas pessoas acreditam nesses mentores que às vezes não tem nem resultado. E tá ganhando dinheiro em cima do pessoal, né? E aí fazendo as pessoas fazerem coisas que nem eles sabem o porquê, sabe? Então é isso, eu acho que... Por isso que eu quis nichar, né? Porque sou eu. Só que eu fiz isso muitas vezes, acho que com essa bagagem muito forte que o esporte me deu, de ter a coragem, né? De me desafiar. Sim. E que às vezes a mulher não tem. Então, assim, dá esse suporte ali. A coragem e a resiliência de continuar fazendo o tempo necessário, né? Esperar, né? Porque as pessoas, hoje, esse volume de informação e essa velocidade de informação que a gente tem, as pessoas acham que é tudo para ontem, né? A gente vê aí um boom de influenciador ficando rico de um dia para o outro, eu falo, gente, não é assim não. A gente tem que construir, espera, faz a estratégia, faz aí o plano, vamos ver se vai dar certo, que as pessoas querem. Não deu certo. Eu falei, mas você nem viu ainda, calma, né? É isso, as pessoas estão muito desesperadas, muito imediatistas, tá? É o que você falou dos segundos de atenção, né? Antes tinha 7 segundos para ver a vitrine, agora são 2 segundos para ver o feed. Então, assim, tá tudo mais acelerado ainda para uma geração que não era tão acelerada. E isso gera ansiedade, então aí você tem que cuidar também disso tudo, né? São muitas questões. Sim, o mundo ele não fica mais simples, né? Ele vem muito pelo contrário. Ganhando complexidade. Legal. E aí, assim, uma dica de ouro para mulheres que estão começando a empreender, que querem tirar um sonho do papel. Eu sei, por exemplo, que para você fazer esse movimento foi possível porque você se programou para fazer. Então, tem muitas pessoas que sonham em fazer um movimento, mas não se programam em relação à estabilidade financeira, a comportamentos, né, relacionados a ter segurança para fazer esse tipo de movimento. Mas, além disso, ou se você quiser também pontuar isso, o que você acha que é uma dica de ouro para quem quer dar certo hoje como empreendedora nesse mundo digital? Então, sonho não paga boleto de ninguém. Essa é a grande realidade. É muito lindo a gente trabalhar com o que a gente gosta, que acredita, mas isso tem que ser um negócio. E eu acredito de verdade que praticamente todo talento pode virar um negócio. Só que você precisa dos caminhos corretos para transformar a sua habilidade em dinheiro.
né? E você tem que amadurecer e profissionalizar todo o processo. E a gente faz isso buscando informação, estudando, buscando profissionais que vão te ajudar, né? Porque eu vejo muitas mulheres com habilidades, mas sem saber como transformar isso em dinheiro no final. E aí a gente tem marketing, a gente tem muitas formas, né? Hoje em dia está muito fácil, inclusive, esse acesso. Então, assim, o meu conselho seria: estudem. Estruturem seu negócio, se planejem. A renda extra, né? Hoje tem muita coisa do empreendedorismo. Minha renda extra. Tá, mas o quanto que você está realmente disposta a investir nesse negócio? Você quer que seja uma renda extra ou você quer, de fato, empreender? Porque empreender é outra coisa. O quanto de vontade de crescer e botar energia nesse negócio você tem. Então, se você tem vontade, busque os caminhos corretos. Porque as pessoas querem fazer as coisas, mas não querem ter o trabalho, né? Essa é a grande verdade. Tem que estudar. Tem que estudar, tem que estruturar, dá trabalho. Às vezes eu falo, tem que fazer um planejamento de conteúdo. Mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Tem tempo. Você deve estar ali, rolando fio. O tempo que você está rolando fio, faz seu conteúdo. Ontem mesmo eu estava falando com uma cliente, mas aí eu tô com meus filhos. Eu falei, se planeja. A hora que seus filhos estiverem na escola é a hora que você vai fazer. Então, assim, é isso, né? As pessoas ficam inventando um monte de coisa. E, às vezes, essa é uma pergunta que eu faço. Você, de fato, quer ser essa pessoa? Dá trabalho. De fato, você quer empreender? De fato. Porque, assim, é muito mais fácil, às vezes, ser CLT. Eu brinco com as pessoas, eu falo, CLT tem férias, tem final de semana você não trabalha, porque a gente ainda tem essa visão muito romântica do empreendedorismo, né? As pessoas falam isso pra mim. Nossa, hoje você tem uma vida boa. Eu falo, gente, eu trabalho 3 vezes mais do que eu trabalhava quando eu era carteira assinada. Porque é isso, final de semana você está focado em trabalhar de noite, de manhã, você não tem horário, né? E eu acho que é isso. Se a primeira pergunta que eu acho que a empreendedora tem que fazer, você quer mesmo isso para você? Você quer ser mesmo dona de um negócio? Ou você só quer ganhar um dinheirinho? Porque tem formas mais fáceis de ganhar um dinheirinho, né? Isso é um divisor de água. Empreender dá um trabalho danado. É incrível, mas dá um trabalho danado. Para fazer direito dá trabalho. E outra é isso, busca os caminhos corretos, né? Não fica acreditando em qualquer coisa que você vê na internet. Legal. Juju, a gente está caminhando para o final. Eu queria, já antes da gente encerrar, te agradecer de novo por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um papo super gostoso. Tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo vão se inspirar a dar próximos passos, a conseguirem ter a coragem necessária para continuar progredindo. E queria te pedir para deixar uma dica final, assim, para mulheres que têm insegurança, né? Porque eu sei o quanto que você é uma mulher forte, é uma mulher que passou por muita coisa, é uma maratonista cheia de pino no joelho, é uma professora de Muay Thai que era a única da nossa turma como professora. Enfim, você não só na carreira convencional teve muito sucesso, mas você é uma mulher que foi muito empoderada ao longo do tempo, continua sendo, e está levando isso para frente, né? Então, o que você deixa de mensagem para mulheres que não têm, talvez, tanta segurança, não têm essa autoestima, não têm o que precisa para dar um passo que é importante na vida dela, está parada, está querendo dar um passo com medo, o que você falaria para elas? Eu tive o privilégio de vir de uma família de mulheres muito fortes. Então, eu acho que eu fui uma mulher criada para ser forte, o que facilita muito o processo. Lógico que não que isso diminua os obstáculos, que você mesma, a gente se conhece da luta, e é isso, eu sempre lidei só com homem para chegar, né, para me provar ser o que eu sou, eu tive que chegar lá no topo, na corrida a mesma coisa, então, assim, de fato, a sociedade, né, não é fácil para as mulheres. Eu acho que a gente tem que se provar o tempo todo, e mais do que provar para os outros, provar para a gente mesmo. Então, assim, primeiro conselho, acredite em você. Eu vejo muito talento incrível escondido atrás de mulheres ainda muito ali que precisam despertar, né? E se você quer, de fato, empreender, o mercado está com muito espaço para todo mundo. Só que antes de você virar uma empreendedora, você tem que virar uma mulher forte. É o que você acabou de falar. Corajosa. Não tem... Senão, assim, você não vai ser uma profissional de sucesso se você não for uma mulher de sucesso, né? Então, assim, faça o esporte. Eu acho que o esporte ajuda muito. Cuide de você antes de cuidar da profissional que você quer ser.
Se você não for uma mulher satisfeita com quem você não vai ser uma profissional de sucesso. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, hoje é um trabalho que eu tento fazer. Eu já fazia muito com as minhas alunas e hoje eu tento fazer com as minhas clientes, de mostrar para elas a mulher incrível que ela é, a mulher talentosa que ela é, a mulher forte que ela é, para depois transformar ela numa profissional de sucesso. Então, assim, busque caminhos para se desenvolver, antes de tudo, como mulher. Depois você pensa na profissional. Legal, muito bom. Ju, obrigado, muito obrigado. A gente está chegando ao fim, então fica aqui o meu convite para quem gostou desse episódio se inscrever para acompanhar os próximos episódios que estão chegando. Semana que vem tem mais. E quem gostou, como pode te encontrar nas redes sociais? Deixa aí seu... É verdade, eu sou em movimento até nas redes sociais, mas eu, como lutadora e corredora e comunicadora, @Jumussel, 2 S L, e eu comecei agora o perfil da minha empresa, que é a Pulsare.marketing, que lá a gente fala sobre dicas de marketing. Se você é mulher, está querendo começar um negócio, quer saber um pouco mais de marketing, entra lá que a gente vai se comunicar e eu vou gostar de saber da sua história e te ajudar. Perfeito. A gente vai deixar o link aqui na descrição também, para quem quiser. E até a próxima, pessoal. A gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.